Salve, salve, segunda-feira, aquele abraço, meu amigo, você ligado aqui no Tomazão TV, muito obrigado pela força, pode chegar, se não assinou o canal ainda, tá aqui o botãozinho, o sininho para receber as notificações e olha, vendo o vídeo, é só deixar o like para que a gente possa divulgar ainda mais ainda o Tomazão TV. Seja muito bem-vindo, é um prazer enorme ter você aqui, até porque não paga nada, não tem cadastro, é só assinar o canal e dar essa força aqui pro Tomazão TV. Lembrando que com 25 mil, estamos chegando lá, eu anuncio o Super Prêmio na promoção com o Globo Esporte Magazine, o nosso parceiraço aqui do nosso canal, e além das camisas de Remo Tuna e Paysandu, para você assinante, com 30 mil sai o sorteio. Então, bora assinar o canal? Bora deixar o like? E vamos atualizar as informações dessa segunda-feira para começar a semana com alto astral, porque temos o Paysandu em Goiânia, saiu direto de Campinas para Goiânia, já treinou nesta segunda-feira, treina na terça, porque na quarta-feira enfrenta o Vila Nova na decisão da Copa Verde com 6-0 de vantagem. A gente vai falar um pouquinho sobre isso e também da apresentação do novo técnico do Remo e essa enxurrada de nomes que aparecem aí, a possibilidade do Remo estar anunciando nas próximas horas jogadores que venham pontualmente para encorpar o elenco. O Remo está precisando reforçar ainda mais um pouco aí o elenco e fazer com que jogadores possam finalmente mostrar algum tipo de serviço. Esse é o papel do Rodrigo Santana, que foi apresentado agora no início da tarde como novo técnico do Clube do Remo. Já treinou o time pela parte da manhã e tem a semana toda até o jogo contra o Sampaio Corrêa no sábado lá em São Luís. Bom, o Paysandu foi direto de Campinas, teve esses 2 domingos de folga com a viagem e treinou hoje, vai treinar amanhã. O time deve ser a mesma base. Talvez o Carlão seja mantido, mas o Wanderson pode ser a novidade, mas com o Diogo Silva voltando ao gol do Paysandu, o Matheus Nogueira indo para o banco, porque o Diogo Silva é o goleiro da Copa. Então, o Paysandu, com a mão na taça, tem 6-0, criaram uma expectativa completamente negativa por parte de Vila Nova, colocando um time aí sub-23, poucos ingressos vendidos, o local do jogo mudando do Oba para o Pedro Ludovico, Estádio Olímpico, tudo isso em função do clima ruim que se criou depois da goleada de 6-0, ruim para o Vila. O Paysandu não tem nada a ver com isso, o Paysandu está aí com a mão na taça para conquistar a 4ª vez, ou seja, ser o maior conquistador de títulos da Copa Verde, um tetracampeonato, e o Paysandu realmente tem tudo na mão e o Hélio foca, né, independente da vantagem de 6-0, o título da Copa Verde, tá certo? E amanhã a gente vai falar mais sobre isso, porque tem outras informações que podem surgir. Então, 2 alterações com relação ao time do sábado que empatou com o Guarani, e o Paysandu precisa vencer. E o próximo jogo é osso duro, é sopa de tamanco, como eu digo, pau puro contra o América Mineiro em Belém, na Curuzu, mas é assunto para depois. Agora, a apresentação do técnico do Clube do Remo. O Leão apresentou ainda há pouco o Rodrigo Santana, o novo treinador, uma aposta azulina, um técnico que vem do futebol do interior de Minas Gerais, né? E sem dúvida alguma fica a expectativa de que ele possa, sem dúvida alguma, fazer com que o Remo possa reagir na competição. E fundamental, né? Lógico, agradece a oportunidade, mas fazer com que o time possa jogar, extrair algo desse atual elenco na baixa que está, baixa estima, astral lá embaixo, e essa é a palavra de chegada do novo técnico azulino Rodrigo Santana. Obrigado, presidente, pela confiança. Obrigado, Glauber. Para mim é uma honra estar aqui num clube com a tradição tão linda, com a torcida tão forte. E já tive experiências de encontrar alguns clubes com vestiário assim, dessa forma, nesse momento, né? Como o futebol não é uma ciência exata, como você falou, muitas das vezes a gente está fazendo tudo certo, a bola não entra. Já encontrei clubes que às vezes as coisas não estavam tão certas e davam certo dentro de campo, né? Eu acredito que o treinador, quando chega num momento desse, ele precisa identificar as lacunas que está correndo no dia a dia, né?
todos sabem que a gente sempre contrata querendo acertar. A diretoria faz o maior esforço para contratar, para pesquisar a carreira do jogador, ver quem está em alto nível, traz, porque aqui tem uma pressão que faz o jogador ter que entregar um pouco mais, só que às vezes não tem uma certa adaptação ou demora um pouco a adaptação, a engrenar, né, e pode patinar um pouco. Quando se trata de um time de massa, como o Remo, a pressão é maior e às vezes alguns jogadores não estão preparados para esse tipo de pressão. Técnico Rodrigo Santana falando aqui no Tomazão TV. Boa sorte para ele, o torcedor do Remo, com certeza mais do que esperançoso que ele possa dar essa volta por cima e fazer com que o Remo volte a vencer, comece a se recuperar na competição, e já é no sábado. Tem uma semana de treinamento. Agora, as especulações, a enxurrada de nomes que surgem, inclusive de jogadores que já poderiam estar, inclusive, em Belém para serem contratados. O Vila Nova liberou aí uma série de jogadores depois daquela goleada, inclusive o Roberto, lateral que jogou pela esquerda aqui, que é lateral direito também, ele poderia estar já em Belém para ser anunciado a qualquer momento aí. Jogador que atuou 2 jogos pela Série B, tem uma minutagem de 81 minutos. No Goiano ele jogou 14 partidas, fez um gol, né, e deu uma assistência. Ele não tem gol na Série B, mas tem uma assistência. Na Copa Verde ele fez 6 jogos, não fez nenhum gol. Mas, de qualquer maneira, é um jogador que está em atividade, estava lá no time do Vila, e o último jogo foi contra o Paysandu. Ele não atuou nesse final de semana com o Brusque, contra o Brusque no empate de 2-2. O Roberto, esse que você viu aí na telinha. Outro, Diogo Batista, um jogador mais novo, um lateral direito de ofício. O Roberto joga nas duas. Basicamente, com o Helder, o Ribamar deve ser mesmo liberado pelo Paysandu, o Raimar deve ser liberado pelo Remo, não vai continuar no Remo, o Raimar, que seria até uma opção para o jogo de sábado. Acho até que, se for contratado, o Roberto já deve atuar, porque o Helder levou o 3º cartão amarelo e não vai poder enfrentar o Sampaio Corrêa. Para correr, o Diogo Batista, esse garoto aí de 20 anos, que é lateral direito, sempre jogou pelo Curitiba. É uma aposta, mas é para compor o elenco, já que o Vidal, eu acho que vai precisar melhorar, porque só o que jogou, entrou bem, né, naquela partida contra o Tombense, mas contra o Náutico foi um terror. Então, de repente, esse garoto aí, o Diogo Batista, pode ser uma solução. Tem 7 jogos, estava jogando, inclusive jogou pelo Curitiba, jogando alguns jogos pela Série B do Campeonato Brasileiro, enfrentando equipes aí, né, na atual temporada. E o William Barbio, pois é, jogador do Amazonas, que foi revelado pelo Vasco, andou rodando aí alguns clubes, né, e estava jogando, não é o titular, mas jogou como titular também, né? Enfrentou o último jogo dele pelo Amazonas, foi contra o Flamengo na derrota de 1-0 lá em Manaus, enfrentou o Paysandu no 1-1, jogou contra o Ceará na derrota de 2-1, a vitória do Santos por 1-0, do Amazonas sobre o Santos 1-0, e atuou na derrota de 3-0 contra a equipe da Ponte Preta. O William Barbio, pois é, tem 5 gols na temporada pelo Amazonas, não tem nenhum gol na Série B, mas tinha 2 gols pela Copa Verde. Esse William Barbio que você viu aí também. São os 3 nomes assim, de prima, que podem surgir a qualquer momento na equipe azulina. Gente, vamos aguardar. As informações vão surgir agora em cima de informações, e nós estaremos aqui no Tomazão TV para atualizar você. O importante é que o Paysandu consiga o seu intento, a conquista do tetracampeonato da Copa Verde, e o Remo possa iniciar essa recuperação. Dá tempo sim. Agora tem que jogar futebol. Com o Rodrigo Santana no comando. Valeu, galera. Qualquer notícia, a gente está aqui para informar.